Você acabou de mostrar uma das coisas do tempo. Aqui, ó. Porque se você tivesse deixado cair, é a maneira como a Isso. física define o tempo. É, exatamente. Que é a entropia. Que é a entropia. É a segunda lei até. Então caiu, quebrou, aquilo lá não tem como voltar. Isso. Os egípcios usavam muito a constelação para saber quando que era a época de plantar no Nilo, quando que era a época da Por quê? cheia do Nilo. Porque as estações, mais A ou posição menos. do céu. As estações do ano, por exemplo, Órion, que é as Três Marias, ela não aparece o ano todo. Ela aparece em determinado momento E aí do o ano. pessoal fala que é difícil isso. Definir o que é o tempo, né? Que a gente vai falar sobre o tempo. E o Sacani e você, não sei se... Eu tenho um livro que eu li quando era pré-adolescente ou adolescente que chamou Tempo, o Profundo Mistério do Universo. Esse livro, ele foi tão legal pra mim, assim, porque, cara... fala sobre o tempo, sobre a possibilidade de viagem no tempo, ele dá vários exemplos, assim. E é uma coisa que sempre me intrigou, esse lance do tempo, né? Da gente viver num mundo quadridimensional, que uma das dimensões é o tempo. É meio confuso isso, né? Você fala, altura, largura e profundidade, mais o tempo. Exato. Não é? O que é o tempo? Dá pra definir? Cara, é difícil. É complicado isso aí, cara. Tem várias definições. Tem várias definições. Você pode começar a definição super antiga, desde os filósofos, né? O que eles pegam aí, ó. Aí, ó. Você acabou de mostrar uma das coisas do tempo. Aqui, ó. Porque se você tivesse deixado cair, é a maneira como a Isso. física define o tempo. É, exatamente. Que é a entropia. Que é a entropia. É a segunda lei até. Então caiu, quebrou, aquilo lá não tem como voltar. Isso Isso é uma das maneiras, só que você parou aqui no meio. Olha aí, ó. Tá vendo exatamente. só? Você impediu o curso natural do tempo. Olha aí. ó. Olha que Você coisa. impediu o curso natural Tá do vendo? tempo. Parece que foi combinado. Mas se voltar, né, tem desde os filósofos, como eles definiam o tempo. Imagina, cara, o cara lá, filósofo, não tinha nada, não sabia o que era nada, e de repente tá vendo que tá passando, né? Sim. Tá passando alguma coisa, tá mudando. É. O sol muda, o dia vira noite. Aí ele olha pra lua, a lua um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro, outro dia tá do outro, e aquilo lá vai... Perfeito. Porque, na verdade, o tempo ele surge como uma definição humana por uma contagem de ciclos da nossa vida que interfere no nosso cotidiano, né? Tipo, dia, noite, ano, tipo, lua dando voltas na Terra e por aí vai, né? Então, eu diria que esse é a premissa. O tempo é uma definição humana porque as coisas acontecem, as coisas se transformam e a gente, de alguma forma, para estabelecer cotidiano, para estabelecer rotina, a gente faz esse tipo de marcação até para plantações e para tudo. O tempo ele está em tudo na nossa vida, de fato. Agora, é uma incógnita. Do ponto de vista físico, né, Sérgio? O que é o tempo? Então, um dos primeiros caras que trouxeram à luz ali essa ideia que você colocou, inclusive, de um universo quadridimensional, foi um cara chamado Minkowski. Certo? Minkowski. Então Famosas coordenadas de Minkowski. Exatamente. Então ele trouxe um significado físico para o tempo, foi um dos significados físicos que a gente tem para o tempo, que é trazer o tempo como sendo, então, uma dimensão a mais dentro do espaço que agora é quadridimensional e não mais tridimensional, né? Então, esse é um ponto. Agora, muito mais interessante do que isso é o que o Sérgio falou da entropia. Que, na verdade, a entropia, inclusive, que define um sentido para o tempo. Por exemplo, Flecha do tempo. A flecha do tempo. Por exemplo, você deixou o copo cair. Se ele tivesse caído e tivesse se despedaçado no chão, você teria como desfazer isso? Não. Você não teria. Não teria. Então, isso é um processo. É igual o ovo. Você pega o ovo, quebra ele e transforma ele em omelete. Tem como ele voltar a ser Tem como ovo ele de novo? fazer... Não tem. Então, isso é que a gente chama de... É um processo que a gente chama de irreversível. E quando nesses processos são irreversíveis, isso que o Sérgio falou, a entropia sempre aumenta. É claro que a gente não vai entrar nos detalhes da coisa, mas a entropia absolutamente sempre aumenta e isso define um sentido físico para o tempo. O sentido do tempo é o sentido do aumento da entropia do universo, porque absolutamente 99,9% de todos os processos que acontecem no universo, eles são irreversíveis, como o que a gente exemplificou esse copo caindo aqui no chão. Agora... E o mesmo o Sol quando brilha, ocorre um processo de fusão nuclear ali, também dentro do contexto de um processo que é irreversível. Aquela ideia que o pessoal tinha dos táquions, por exemplo, que eles se movimentam de trás para frente no tempo, nunca foi comprovado isso.
já ouviram falar nisso, Sim, né? claro. Que em histórias de ficção científica a gente vê, Tem como até no Watchmen, né? Que os tem caras até usam uma isso. história trágica nisso aí, né? Ah, é? Tem uma historinha meio trágica. Bom, Existe isso de alguma não, coisa, alguma são- partícula que se movimenta de trás para frente? Ou seja, a causa vem depois do depois. efeito. O que acontece aí é o seguinte, na verdade esses táquions, eles são partículas que podem se propagar a uma velocidade maior do que a da luz. Só que são partículas teóricas. São partículas isso que é o teóricas. negócio. Isso que eu não Esse é o entendo. negócio. Como chegam nisso se ninguém comprovou? É em cálculo? Isso é uma coisa importante até da gente explicar, até antes de começar a falar da parte da física, porque nós Isso. vamos falar muito disso, cara. A física, ela tem duas partes e hoje o prêmio Nobel tá aí até para isso, porque ele acaba premiando os dois setores, né? É. Você tem a parte teórica da física. Então o cara vai lá e põe toda a teoria, descreve tudo bonitinho, a matemática tá certinho, as contas estão perfeitas, ele não tá quebrando nenhuma lei, não tá quebrando lei da termodinâmica, lei da gravitação, nenhuma, tá tudo bonitinho aqui no papel. Pronto, isso é uma coisa. A outra coisa é, eu consigo fazer isso aqui de forma experimental ou consigo observar tal coisa, e isso é a outra parte. Posso perguntar, por exemplo, o buraco negro, ele foi primeiro previsto por um cálculo. Exatamente. Só que a gente não tinha ainda Nada dele. observado. Nada dele. Durante Cara, isso que eu não décadas, entendo. então, Como que alguém, na cabeça de alguém, ele vai calcular uma coisa que ele não viu, não tem nenhum... Como que ele imagina uma coisa que não existe? Esse que é o ponto. E as contas dão certo. até legal você perguntar isso aí, porque aí a gente quebra um estigma. A coisa não surge assim, o cara chegou e teve uma... Eureka, né? Aquela coisa Eureka! caiu uma Nossa, maçã, não. caiu alguma Há coisa. toda uma questão de desenvolvimento teórico, desenvolvimento de ideias que conduzem uma pessoa... Enfim, a ideia, por exemplo, do buraco negro. Tudo começa com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de relatividade geral de Einstein, que é aquela... enfim, a gente vai falar bastante. Vai falar disso. Pode falar sobre interestelar, que está totalmente relacionado. Aí, então, o Einstein desenvolve a relatividade geral. Só que aí eram equações, cara, extremamente... São, né? São Até equações hoje... extremamente complexas de resolver, dependendo da situação física. Não tem solução no braço ali, só Mas nesse computacional. caso ele estava tentando Mas não, entender alguma coisa. o Einstein não chegou em nada de buraco negro. Não chegou. Foi o Karl Schwarzschild. Ah, não? Karl Schwarzschild em 1915. Aí, o Karl Schwarzschild, em 1915, ele pegou as equações de Einstein e apresentou a primeira solução que ele chama analítica, ou seja, no braço das equações. Porque nas equações do Einstein, era pra quê? Ele estava procurando... O Einstein, ele chegou, ele fez todo aqueles famosos experimentos mentais dele. Sim. Com aqueles experimentos mentais, ele desenvolveu um grupo de equações. E isso é a teoria. Então a teoria estava ali posta. Entendeu? Exatamente. Uma vez que a teoria está posta, podia ser ele, mas couberam a várias outras pessoas pegar a equação e começar a trabalhar. Exato. Então são as soluções das equações de Perfeito, Einstein. Entendi. E aí foram N pesquisadores que fizeram isso. Uma porrada. Mas podiam também Karl Schwarzschild- chegar numa conclusão que ele estava errado, ou não? Poderia. Não, e a gente faz isso até hoje. Tipo, a relatividade geral, que seria uma teoria de gravitação, não necessariamente a teoria de gravitação... o Sérgio sabe, existem outras teorias alternativas. Tipo, a gente não bate martelo nessa aqui, é a teoria de gravitação definitiva. Não. Até que... Então, ela é uma das teorias mais postas à prova que a gente diz. E o mais legal, em várias situações diferentes. Tá. Então, no sistema solar, com a Funciona. precessão de Mercúrio, ela Sim. funciona. Satélite orbitando a Terra, ela funciona. Buraco negro, ela funciona. Quasar não, pulsares distantes e tal. Ela funciona. Então ela funciona. Desvio da luz. Desvio da luz por massa. Lentes Então, gravitacionais. lentes gravitacionais, o lance do eclipse. Então, o que acontece com a teoria? Ela não pode ser a definitiva, mas em várias provas que ela foi colocada, em várias situações diferentes, situações extremas, Bateu. ela funcionou perfeitamente, cara. Então, assim, Sim. ela seria uma das perto de uma coisa completa. Mas ela é completa? Talvez não. Talvez não. Talvez não. E a gente talvez nunca tenha... E faz parte. A ciência é assim que a coisa vai. Mas são anos para você desenvolver alguma coisa de fato que a gente pode considerar como sendo absolutamente consolidada. E mesmo assim, dentro da ciência tem isso também. Nenhuma teoria, absolutamente nenhuma teoria é definitiva no sentido seguinte: ela sempre tem que ser refutável.
Se não for refutável, Não é ela uma se que- torna em dogma. Não é uma questão de fé, não é dogma. Não é dogma. Tá, Ela tudo sempre pode ser tem que derrubado. Então, toda teoria, se você tem lá uma pessoa que te apresenta uma teoria e você não tem meios, ela não te apresenta meios de você refutar essa teoria, então esquece, isso nem teoria científica é. Ah, é? Isso é importante colocar. Eu falo, eu tenho uma teoria que tem unicórnio cor-de-rosa em outra galáxia. A minha enteada ia adorar. Certamente. Ninguém pode provar que eu tô errado. Ninguém pode provar. Tudo bem. Exatamente. Como que eu vou provar que você tá errado? Pronto. Nem que tô certo Acabou. também. Então acabou. Então Entendi. não tem. Agora, voltando à questão do tempo, né? do buraco negro ali Ah, que você tinha falado, tanto que o Carl Schwarzenegger, quando apresentou a solução, nem buraco negro chamaram aquilo. Foi chamado de buraco estrela negro negra. só em 64, que foi Que é John cunhado Miller. a- Foi cunhado o nome buraco negro só em 1964, muito tempo Tem uma depois. outra coisa também, junto com o Schwarzschild teve o Oppenheimer, né? Pra Sim. quem não sabe, o Oppenheimer é considerado, falam que é o pai da bomba atômica, mas ele é o pai dos buracos negros também. É, Ele foi um dos caras que É o pai de resolveu. muita coisa. Ele foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Mas antes, também. antes da gente ir pro buraco negro, então vamos definir o tempo, né? Que a gente tava falando Sim, vamos lá. desse universo quadridimensional. Quem que chega, então, a essa Tá, ideia? essa coisa foi o Minkowski, que colocou a ideia de, então, o espaço, agora é um espaço-tempo, ou seja, nós vivemos dentro de um ente quadridimensional onde a gente pode se locomover no espaço, para frente, para trás, para cima, para baixo, esquerda, direita, porém, há um sentido único para o tempo. Então, a gente até diz, a gente é capaz, é possível viagem no tempo? Na verdade, a gente está viajando no tempo com o tempo a uma taxa de 1 segundo por segundo. Né? Estamos indo pro A gente futuro. está indo sempre para o futuro. De acordo com as nossas definições do que é tempo, lembrando que isso é realmente um conceito humano, né? Para a gente conseguir entender esses É processos. uma convenção, né, cara? Uma convenção Foi feita humana. uma convenção humana pra gente poder entender, então, o Esses tempo. processos físicos. E até... Se tivesse um cara de outro, um extraterrestre, ele poderia medir o tempo de uma maneira diferente e entender o tempo Mas nós diferente. mesmos já medimos o tempo de maneira diferente. Porque, por exemplo, esse calendário que a gente usa para medir o tempo que Sei. comanda a nossa vida, ele é um calendário recente, calendário gregoriano. E é baseado no Sol ou na Lua, né? E Que é uma ele- coisa da gente aqui, né? Então, mas por exemplo, é o calendário chinês. O Tá. calendário chinês é um calendário bem certo, cara, porque ele é baseado na Lua. Então ele começa na Lua Nova, né? A primeira Lua Nova do ano começa o ano chinês. O nosso calendário que a gente segue, que é o gregoriano, cara, que ele passou ali pelas É uma reformas bagunça, e tudo. né? Cara, ele é uma bagunça tão grande que é o seguinte: tem 2 meses, o mês não era pra ter 30, primeiro que não era, né? Mas tudo bem, era pra ter 30, 31. Só que tem julho e agosto que tem 31. Você sabe por quê, né? Não. Por que chama julho? Em por causa homenagem ao Júlio César. Aí o outro cara falou, eu Aí também o- quero ter o 31. Augusto César falou assim, eu quero o mesmo meu nome também e quero com o mesmo dia do Júlio. Nossa. Aí ferrou tudo. Aí tiveram que pegar um mês, nada a ver, que é fevereiro, tirar uns dias dele, para depois de 4 anos arrumar. Olha que bagunça, Olha que virou bagunça. o calendário. E a gente cara. aprende aquele negócio aqui, né? Aqui, Né? isso aqui do ossinho. O que é pra cima é 31, o que é pra baixo Isso aí é uma convenção, cara. Mas o calendário gregoriano, ele é uma coisa muito recente. E é uma coisa que fica Só uma bem coisa, fora de... só uma coisa, eu queria que você controlasse o chat, porque o pessoal escreveu, Sérgio tem buraco roxo. Eu acho uma falta de respeito isso. Desculpa. Não deixa o chat falar umas Mas coisas dessas. é melhor ele ter do que não ter, né? Imagina se não tivesse. Mas Não, melhor. como você sabe se é melhor, roxo? É melhor eu ter. Buraco roxo? Você já viu? Ah, não, dele não. Então! É que eu tenho uma estatística. cara? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Esse é o chat. É o chat. É o chat. Tóxico. Desculpa, Sérgio. Não, mas então, o lance é esse. O calendário que a gente usa, né, é uma convenção que a gente fez. O certo mesmo era, tipo, se você pegasse, assim, até por Stonehenge, essas coisas aí, É. o ano devia começar ali no solstício de inverno. Entendeu? é? Que é um pouquinho antes, né, do ano começa mesmo. Que Ah, é 23 de dezembro, 21 de Ah, é por dezembro. aí? É, porque era pra ser ali, porque até Stonehenge foi feito ali. Então aquilo lá comandaria, por exemplo, uma data astronômica pro início do ano. Exatamente. Mas não é. Aí teve toda essa reforma, bagunçou tudo. Mas a China não. A China comemora o ano novo chinês deles, primeira lua nova do ano. Aí ela segue o calendário lunar, que é um calendário muito bom, que foi seguido durante muitos e muitos anos. Os primeiros seres humanos que começaram a medir o tempo, eles marcaram a passagem da Lua. Por que da Lua? Porque o Sol, ele tá sempre a mesma coisa.
a lua que era diferente. Ah. Ele olhava pra lua, um dia ela tava metadinha, no outro dia ela tava um pouquinho mais, depois cheia, depois tal. Falou, cara, esse objeto aí que eu tenho que marcar. E eles punham, esse osso ele tá, se não me engano, no Museu de História Natural de Londres. A gente Um acha na osso- internet? Um osso de... É o osso de... Como que chama? Um macaco, cara? É um osso de macaco que é marcado com as fases da lua. Vê se você acha, De Paquito. 30 mil anos atrás. Nossa, cara. Que é tido como a primeira vez que o ser humano mediu algo parecido com o Tem o tempo. calendário maia, tem o calendário... Aí tem os calendários Tem maia, vários calendário calendários, asteca, todos vários esses. calendários. Mas esse aí de marcar com a lua, e olha como a lua é importante, cara. Até hoje, não sei como que foi no caso do seu filho quando ele nasceu, mas no meu, a gente sempre fala que é 9 meses, né? É. Mas não é, eles falam 36 semanas. Por que Exato. que eles medem semana? Por quê? Calendário lunar. A Calendário semana é lunar é Ah. semana. Então, e esse lance do calendário lunar de semana não é de agora. Isso aí vem desde os desde os 30 mil anos atrás, cara. Caraca. Entendeu? Que o pessoal media pela lua. E aí depois teve que ir ajustando. Aí tem todas as convenções. Sim, aí vem Augusto sim. César, Júlio César, tá? E vira essa bagunça que virou hoje, entendeu? Mas isso aí é uma convenção que a gente acaba usando. E a gente vê exatamente. no Jornada das Estrelas, por exemplo, tem data estelar. Teria como ter uma data do universo pra você... Não tem como, né? Tem o Sérgio manja disso, mas tem do sistema solar, não tem? Não tem uma coisa dessa. Você pode ter um ponto, cara, em que. É uma nave tá indo pra Marte. Como que ele vai Então, calcular mas porque eles usam o esquema que as naves usam para se locomover, que é? que é um negocinho chamado Star Tracker, que é Eles miram numa estrela e vão. Ó, é isso? É esse aí. Olha! É esse aí, ó. Esse aí é a primeira medição Cara. de tempo que se tem conhecimento da história. Caramba. Como Osso chama? de Xangô. Isso. Você tá inventando Não ou tá você não. leu Tá isso? lendo, Sabe, tá sabe. lendo. Tá lendo, sabe? Então isso aí, ó, a marquinha que vocês estão vendo aí é as fases da Lua passando. Então isso aí é a primeira vez na história que a gente tem uma medida Nossa. de tempo feita pelo ser humano. É, porque ele eu- olhando a Lua passar. Eu imagino que os povos mais antigos, eles tinham o quê? A observação, né? É isso. Via o Sol, via a Lua, de repente aquilo que você falou, às vezes aparece um cometa, às vezes... E a marcação de tempo observando a Lua é muito mais fácil do que observando o Sol, porque é uma coisa que está muito mais Dá pra clara. você e ficar nítida. cego também observando o Sol, né? Exatamente. Fica o dia exatamente. inteiro lá Porque na verdade, o Sol tem uma coisa interessante, né? Ele muda a posição no horizonte, né? Quando ele vai se pôr ou vai nascer, ele muda a posição no horizonte ali. As Só que é muito mais difícil. É muito mais difícil de você fazer marcação de tempo por isso. Agora a Lua tá Mas ali, né? E A as, ideia a as ideia- estrelas também. É. Ah, As também? estrelas também foram usadas muito porque as estações do ano, você tem constelações próprias de cada estação do ano. Constelação também é um negócio recente, mas tem as constelações chinesas, por exemplo, que são diferentes das nossas, que a gente Indígenas, usa. né? Indígenas, que são totalmente diferentes, É. mas elas eram usadas, por exemplo, os egípcios usavam muito a constelação para saber quando que era a época de plantar no Nilo, quando que era a época da Por quê? cheia do Nilo. Porque as estações, mais A ou posição menos... do céu. As É, estações do ano, por exemplo, Órion, que é as Três Marias, ela Tá. não aparece o ano todo. Ela É. aparece em determinado momento E aí do o ano. pessoal falava, nesse período é bom pra plantar ou pra fazer outra Exatamente. Aí eles conseguiam fazer uma Escorpião. marcação Isso. tipo, ó, a partir desse período aqui vai começar a esfriar. Mas possivelmente tinha um lado místico também pra isso, ou não. Na época, não, cara. Na Não? época, o lance era sobrevivência, né? Era Pois é. sobrevivência. É. O lance era saber quando que eu planto, quando que eu faço colheita e quando neva. Porque aí é o problema sério. Por isso que a gente tem muita coisa é ligada ao solstício de inverno. Porque é um momento trágico para quem vive em país que neva. No Imagina hemisfério que você é um norte. caçador-coletor, e vai começar a nevar, você não vai ter mais o que caçar. Então Tenho você tem que que saber. guardar. Você tem que saber antes daquele ponto para poder Exatamente. fazer Que a maravilha. colheita e tudo. Então são as maneiras que o ser humano, ao longo de toda a sua história, foi usando para tentar medir esse tempo ou a passagem de alguma coisa, né? Mas imagino também que muita coisa se perdeu desse conhecimento antigo, não foi passado e foi aumentado. Muita coisa se perdeu, cara, porque muita coisa dessa, infelizmente, estava na nossa grandiosa Biblioteca de Alexandria. Que Entendeu? pegou fogo. Que pegou fogo. Então, muita coisa desse conhecimento, principalmente ali daquela região da Mesopotâmia e toda aquela região, estava tudo ali e foi pouca coisa. Não, teve muita coisa que foi salva, mas em relação ao que existia na Biblioteca de Alexandria, foi pouca coisa que foi salva. Então, tanto que você vai atrás de livros da astronomia muçulmana,
que é muito importante, porque é desse período aí, você acha pouquíssima coisa. E devia Porque ter foi coisa tudo- pra cá, né? Devia ter coisa sensacional. Até da astronomia chinesa não é fácil de achar, e a astronomia chinesa, cara, tem coisa que data de 3, 4 Sim, mil anos sim, atrás, sim, entendeu? sim. E as constelações chinesas, o jeito que eles marcavam o tempo. Então, aí é tudo, isso vem essa história aí da humanidade. Porque, na verdade, Era é o quase que uma rege, obsessão, né? porque é o que rege a vida, cara. Exato. É o que rege É a o que vida. rege a vida, perfeito, perfeito. O cara tem que entender, caramba, quer dizer que essa época aqui vai começar a nevar, eu não vou poder mais caçar. Se eu não caçar antes, eu vou morrer de fome, porque eu vou ficar 3, 4 meses enfurnado dentro de uma caverna, porque vai ter 2 metros de neve. O que eu vou E fazer? eu imagino que em volta da fogueira à noite esse conhecimento era passado dos mais velhos para os com mais certeza, novos, com né? certeza, Porque não com tinha certeza. papel ou alguma coisa que... É se isso os caras mesmo. eram caçadores e coletores, você não ficava fixo num lugar. Exatamente, Que exatamente. doideira, né? Né? doideira É muito total. doido. Se pensar nessa época aí, é muito louca. Muito doido. E hoje a gente tem também, atualmente, né, nós temos um conceito moderno de tempo. Na verdade, eu não diria que é um conceito, porque o tempo hoje, dentro da física, é tido como uma grandeza fundamental, né? É uma grandeza fundamental. Onde a gente tem uma marcação moderna do que é um segundo. E isso está diretamente relacionado ao tempo de decaimento do átomo do césio 133, isso se eu não pra me mim engano. é uma coisa tão difícil. Não, mas eu não sei, eu acho que atualizaram agora também pelo a distância ao qual a luz caminha no Só um momento. Ô, Desculpa. Paquito, você quer entrar na conversa sobre um papo de astronomia pesado? Você acha que você tem algo a Manda aí, acrescentar? É que pelo que Manda, lembrava, eu só quero ver. Era uma quantidade de vibrações de um isso certo mesmo. átomo. É a quantidade de vibrações Tá certinho. se eu não me engano, é 9 bilhões de vibrações que o átomo do césio 133, do isótopo. Você jogou do césio uma uísca pra ele 133. explicar pra você, pra parecer que você Levantou a bola aí, ó. Ele só foi. Mas Você é isso sabia uma mesmo. coisinha assim, ele explicou a teoria claro. inteira. E agora você recebe o crédito. Lógico. Eu sou o cara que Você lembrou. cara de pau, velho. Tá certo, é isso aí. É um negócio de uma vibração lá. Eu não vou lembrar o número, mas enfim, isso Tá. marca um segundo. É isso que hoje é utilizado para marcar um segundo. Eu acho que agora estão começando a usar o tempo que a luz demora para Percorrer um certo tempo, uma certa exato. distância. É isso aí. Modernizaram isso, se eu não me engano, o sistema internacional. Mas isso eu não diria que traz um conceito de tempo, na verdade é uma forma de marcação. medir, É que a gente né? precisa definir o que é um segundo, né? Tem isso. O que é um segundo? O que é isso? Que diabo que é um segundo? O que é um milionésimo de segundo? O que é isso? Mas você Como vem que eu lá vou de marcar trás, isso? você marca 24 horas e depois vai fatiando? Como que foi isso? O 24 horas demora um dia. Isso é baseado. Cara, isso aí você já sabe. Isso aí, Não. Aí esse lance do dia, aí os caras começaram. Aí depois, mas aí passou muito tempo, né? Ah. Aí acho que, se não me engano, foi o pessoal de lá na Grécia e tal que começou a dividir, né? E viu. Infrações. Agora, infrações. uma coisa que eu não sei, você podia Paquito pesquisar pra gente. É. Por que o dia é dividido em 24 horas, a hora em 60 minutos? Isso aí eu não sei, isso eu nunca... Isso aí O tem que Paquito pode pesquisar dar uma mesmo. olhada. Você dá uma olhada aí pra gente. E aí surgem os relógios solares, né? Mas eu acho que é pelo relógio solar isso aí. Eu acho que é pelo relógio solar. Pelo porque relógio solar? começaram a usar o sol para medir o tempo e à medida que ele ia passando ali, E eu eles foram marcando, eles iam assim, fazendo pá, as pá, marcações e aí eles viram que para dividir aquele círculo lá, o ideal era dividir em tantos intervalos Sim, iguais. faz E aí sentido. montou todo o sistema, né? Que o relógio solar foi usado durante muito tempo. Boa parte desses monumentos que a gente tem e visita por aí, todos eles são, na verdade, grandes relógios Você solares. achar né? uma foto de um relógio solar também? Grandes Paquito, pra relógios mostrar? solares. Sim. Que é um Eu já vi negócio alguns, muito assim. legal. Tinha um projeto muito grande aqui no interior de São Paulo, que era fazer um relógio solar do grande Nelson Travenick, que faleceu, um grande astrônomo brasileiro, faleceu ano passado. Ele tinha um projeto muito legal, que era construir relógios solares nas cidades do interior do Brasil. Pra quê? Ele Cara, porque é uma coisa, um relógio solar é um negócio muito legal, Mas cara. para turismo? Pra turismo, é um ponto Pra ali. nível de conhecimento. Conhecimento, É assim, para ensino de astronomia não tem nada criança melhor do que a entender, construção de um relógio solar. Aqueles relógios analéticos que a gente chama, relógio solar, essencialmente. Também é? Para aprender astronomia não tem nada melhor. Tipo, a astronomia do sistema solar é uma coisa incrível. O É um relógio movimento. solar... O pessoal começou a observar o movimento do Sol e tal, e viu que poderiam ganhar alguma coisa fazendo aquele desenho, colocando a agulhinha lá. Eles começaram a ver que se você colocasse uma vareta aqui e durante o dia a sombra dela ia mexendo, eles falaram, opa, nós temos aqui um jeito de medir alguma coisa que Olha pode nos ajudar.
E aí viram como que ia dividir tudo aquilo e viram que a marcação dava certinho, né? No desenho dos Dividindo 12 ali. Flintstones, eles têm aquele relógio. O relógio que tem um negocinho, isso, né, com a isso sombrinha. Cara, é muito bom, né? aquilo, É cara. sensacional aquilo lá. Olha lá o relógio. Isso, olha lá, Olha aí. relógio solar, bonito. Tem aqui na USP, tem um grandão, né? Lá na Praça do Relógio, tem um relógio solar. Observatório no Planetário, no Ibirapuera, tem um relógio solar bonito também. Quem for no Ibirapuera caminhar, vá lá no Planetário, que lá na frente tem um relógio solar legal pra caramba. E basicamente na frente de todo planetário tem observatório, Sim, sempre sempre tem. tem. E eu imagino relógio solar. antes de ter essa divisão de horas, minutos, segundos, era uma coisa totalmente, depois... Como que o pessoal Não combinava tinha, as né, coisas? cara? Não tinha, né? A coisa não era tão precisa como é hoje, né? A coisa com certeza não Se era a tão gente com um precisa. relógio digital e o Paquito chega atrasado, imagina quando não Imagina tinha naquela nada. época. Paquito, Não, o bom vamos é que a começar a definição live. de Ele fala, atraso aqui, era ó, outra. ele fala quando? Quando o sol passou, estiver se pondo, assim, você aparece lá, né? Não, aí eu ia ainda dar outra desculpa, porque eu falo assim, eu moro muito longe, aí lá o sol a se latitude põe- é diferente e dá uma bugada ali, entendeu? Mas aí tem um negócio muito legal, cara. Porque são as medidas que você pode fazer da passagem do tempo no céu. Como assim? Então, se você esticar a sua mão, a mão assim, Sei. e fazer assim, ó, a palma da mão, não vai variar, vai variar um pouco, lógico que o tamanho da mão vai ser diferente. O pessoal vai falar, mas não vai variar muito não. E essa distância aqui, ó, Polegar pro... é mais ou menos o que o astro anda no período de uma hora. Ah, é? É. Não sabia dessa não. Tem essa Olha, distância, que legal. tem a do punho e tem a do dedo. Então, isso aqui, isso aí é dos antigos. Isso aí é dos antigos que eles faziam. Então, com isso aqui, como que a gente marca? Por exemplo, o céu tá lá em cima da cabeça. Tá Certo. em cima da cabeça de todo mundo. É. Contou 3 mãos. É a hora que eu quero te ver. Tipo, Peraí, 3 horas peraí, da não tarde. tem- Contou, contou 3 mãos do horizonte, né? Mas três mãos do quê? 3 mãos a partir do sol aqui, ó. Ah, Conta o tá. sol aqui, ó. Conta 3 mãos aqui, tipo 3 horas da tarde. É a hora que eu quero te ver. Nossa, pronto. cara. Aí, ó. Um ano depois, o A seu... minha mãozinha. E a minha mão é super... Olha... Não, mas aí não vai dar, João, não. Não coloca vai sua dar, mão. não vai dar Coloca sua mão. diferença, cara. Coloca sua mão. Não, vai Olha dar aqui, diferença. olha aqui. Olha que não. ridículo. Olha que Mas ridículo. por isso você tem que esticar. Ah, porque tá. aí a diferença Então, vai ser naquela mínima. época, provavelmente o Sérgio chegaria atrasado, dentro do seu conceito de tempo, né? Pode crer. É isso aí. Então, você estica a mão e tem essa medida. Então, isso aí é um jeito de saber o tempo que um astro E demorou o para pessoal andar. fala a relação da mão com o negócio também lá. Também Não, tem. e Aí, ó. depois de- Tô brincando. É o contrário. E né? depois de um ano medindo tempo assim, o seu oftalmologista tá milionário também. É, Você pode vai ficar crer, olhando né? pro sol o tempo todo, assim. Mas isso é comprovado, então? Cara, que eles isso é faziam comprovado. A gente faz isso aí, quem trabalha com astronomia de observação faz isso o tempo todo, cara. Nossa. Porque a gente olha assim e, por exemplo, vamos supor que tá tendo um eclipse e tá nublado aqui. Sei. Aí você fala, cara, daqui uma hora vai estar aqui, ó. Se não tiver nuvem, eu vou conseguir ver. Então é uma medida, lógico que é aproximado, É tá, pessoal? aproximado. Não sei se começam a me xingar aí. Mas é uma maneira de você rapidamente ter uma noção. E se você sair contando isso aqui no céu, você vai ver que vai dar a divisão certinha ali das 24 horas. Então, o pessoal começou a usar Legal isso, isso ver aí. essas relações aí. Tem uma que é do punho também, que se eu não me engano, essa aqui é 1 hora, essa aqui é meia hora e essa aqui é alguns minutos. A gente faz com o dedão assim, o dedão, o punho e a mão. Então, para o cara que faz astronomia de posição, faz observação, isso é muito importante na hora ali que você precisa saber de alguma coisa rapidinho. Você joga ali, pá, daqui 1 hora mais ou menos vai estar aqui. Opa, tá sem nuvem, então nós vamos conseguir observar. Muito legal isso aí. Então tem essas coisas que, logicamente, não fui eu que inventei, não foi ninguém aqui, foram os antigos, porque era uma maneira que eles viam o sol passando, obviamente, então eles começaram a medir, né? Caramba, E as primeiras navegações, eles eram pelas estrelas mais? pelas estrelas, Mas já tinha, aí já tinha instrumentos, né? Aquelas. Astrolábio, Já, sextante. sextante, já tudo tinha- para fazer medições do céu sim, também. sim, sim. Era uma coisa muito mais Cara. precisa já. Já naquela época, os Bússola caras não tinha ainda. eram capazes de medir. Tinha já? tipo, tinha as medidas por exemplo, do Tycho Brahe, que os caras já conseguiam fazer medidas da movimentação de planetas em torno do Sol. Então já era uma coisa muito mais. Muito mais Mas precisa. o Tycho Brahe é um cara que tem uma história muito legal, que ele foi um dos últimos grandes astrônomos que não teve acesso ao telescópio. Exatamente. Né? Exatamente. E ele era o astrônomo real, ele tinha um castelo, e no castelo dele ele tinha um astrolábio gigantesco. O que ele resolveu fazer? Ele ficava medindo posição de estrela o tempo todo E anotando. e anotando. Ele fez um grande catálogo. E tinha um cara que trabalhava para ele, que era o estagiário dele, que era o Kepler. Nossa, Só o Jonas era o Kepler. Kepler. Só era o Só o Kepler. Kepler. Só o Kepler. Quando o Brahe morreu, o Kepler pegou aquele monte de coisa e pensou assim: caramba, cara, não é possível que não tenham padrões que se repetem aqui. E aí que ele descobre as leis de Kepler.
que é do movimento dos planetas. Então, isso é uma coisa muito legal, tem a ver com a relatividade, Sim. porque a terceira lei de Kepler é a relação entre período e distância do Sol. Perfeito. Do raio da órbita com período. Essa relação, ela foi primeiro estabelecida empiricamente, Sim. com o Kepler olhando os dados, e a gente só consegue comprovar ela muitos anos depois com a teoria da relatividade do Einstein. Cara, isso é uma coisa de explodir a cabeça. Quando você para estudar esses caras aí, e tem tudo a ver com o tempo por causa disso, porque eles são os caras que ficavam medindo, isso astronomia de posição, e cada época do ano era um negócio. Então, por exemplo, Marte, oposição de Marte, que é a cada 2 anos, a cada 26 meses, Marte está mais perto da Terra. Esse 26 meses vem da onde? Desses caras aí. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Desses caras que, cara, eles não tinham. O Brahe, cara, se não me engano, ele morre em 1608. Ele morre pouquinho, 2, 3 anos antes do telescópio. Imagina se esse cara tem Só acesso olho, ao nossa, só olho nu. Nossa. A olho nu. Só olho nu. A olho nu com Tinha um astrolábio, cara, que é um instrumento que você mede o ângulo e aí você marca a posição da estrela. A posição tá a tantos graus. E aí você tem um grau aqui. Aí os caras já sabiam de matemática, né? Avançando aí no tempo. E ele ia marcando os graus. E depois, quando Kepler pega tudo aquilo, ele desenvolve descobre... as 3 leis aí dele. ele descobre... Só que é desenvolvido, cara. Isso que o pessoal não entende, que é o tal do empírico. O empírico é isso. Ele não fez conta. Ele não fez nada, cara. Ele pegou os dados e juntou ali. Ele interpretou os dados e conseguiu organizar aqueles dados de tal forma que ele estabeleceu as 3 leis dele. Isso aí é um astrolábio. É isso daí. Isso aí. É. Astrolábio. Eu construí um na década de 90 que veio na revista super interessante. Olha só. Veio lá para construir, eu tinha um astrolábio. Você tinha astrolábio? Tinha, e ficava... Chegou a fazer observação, fazer umas marcações? Muito, cara. Ele vinha o astrolábio e vinha o planisfério, que é a representação do céu. E eu ia medindo e Que pondo legal, ali e cara. achava Cruzeiro Legal. do Sul, tudo. O Paquito achava que astrolábio é quando aquelas minas injetam muita coisa no Ah, lábio. tá. Fica com lábio astronômico. Lábio astronômico, né? Então, e esses caras, e esses eram os instrumentos que estavam nos navios na época, né? Então era astrolábio, era sextante, O sextante é pra quê? que era outro para medir posição também, para medir posição e para medir também a passagem do tempo. Como é que o cara ia saber? E que tinha também o famoso nós. Ah, Os nós, né? Da onde que vem os nós, né? Os nós eram o nó que era dado na corda, e ficava um cidadão, um estagiário lá atrás do navio, segurando e contando. Opa, 5 nós. Ah, é? É isso, ó. Isso era a contagem do tempo. Isso aí não é tempo, é tempo, né? É velocidade, mas é tempo. Mas está relacionado a tempo. É isso. Braça, pés. Pés, é tudo isso. Então são essas medidas aí que elas vêm, né, evoluindo. Hoje, obviamente, tem um jeito muito mais moderno, igual o professor falou, Sim, que é medir com O lance relógio da atômico. ampulheta não era um tempo específico, era... A ampulheta ela surge para medir pouca passagem de tempo. Pouca passagem de tempo também, exatamente. Aí os caras tinham uma ideia, obviamente, que era observando, né? E punha lá um tanto de areia. Que batesse com aquela observação. Com aquela observação que fizeram. Opa, isso aqui é meia hora. Sim, Pum, tá aqui, uma ampulheta de meia hora, 1 hora, 2. Tem as ampulhetas, você vai nesses várias museus. formas de se contar o tempo, né? Várias formas, cara. Várias Várias Mas uma formas. coisa muito legal do tempo que o professor falou é essa coisa dele ser abstrato, cara. Abstrato em que sentido? No sentido seguinte, cara, me dá 1 quilo de feijão. Você me dá. Vamos aqui. Agora me dá 3 segundos. Não tem como. O tempo... Aí tem aquele filme. Como que chama o filme, cara? Qual? Que eu esqueço toda vez e o pessoal me lembra. Fala aí, chat, o nome do filme. Não sei se já viu que o cara paga e ele dá tempo pro outro. Como que isso chama, é cara? muito legal. Não lembro É o nome do desse Justin filme. Timberlake. Ele é o ator disso daí. Ele vai lá e ele põe o pulso assim. Que- Me dá 20 segundos. É Me só dá... você colocar Justin, o nome dele e o tempo que vai aparecer. É muito bom esse tempo. Muito bom. Os ricos têm mais tempo, né? Exatamente. Isso. Preço do amanhã. Preço Preço da manhã. do amanhã. Então, isso é nome sensacional. bosta, né? Mas isso é sensacional porque é uma maneira de você mostrar. Porque como que eu vou mostrar o tempo num filme? Daqui a pouco a gente fala de Interestelar. Mas como que eu vou mostrar um tempo? E esse filme arrumou um jeito. Total. É ir lá e pagar. Então você paga com tempo de vida, cara. Olha que doideira isso. Aí tinha umas igrejas que tinham tempo sobrando e que dava de doação para pessoas pobres às vezes, né? Esse filme é muito bom, muito É legal. virou uma moeda, né? Virou Um a tempo- moeda. é. Porque isso que o professor falou de ser abstrato, cara. Então como que você define, né? Até definir é difícil. Enfim, como o Sérgio já falou, a gente dentro da física, a gente busca uma definição, na verdade,
dentro daquilo que a gente chama de termodinâmica, que é a entropia, que dá algo um pouco mais palpável, vamos por assim dizer, né? Mas que define essa questão do tempo. Por que o tempo ele funciona dessa forma? Por que eu não posso caminhar no tempo? E aí a gente já indo para essa questão de viagem, por que eu não posso ir para trás? Por que eu vou caminhando com o tempo? Enfim, é difícil a gente definir, ter uma definição realmente concreta a respeito de tempo. Eu acho que buga a cabeça do pessoal quando não sei se foi o Einstein o primeiro que começou a falar sobre isso, mas dependendo da velocidade que você viaja, a passagem de tempo para você é menor do que para as outras pessoas. Isso é muito louco. Isso a gente começa aí, isso aí a gente começa a partir já para uma questão que é muito interessante, que é o fato de que, eu vou usar um termo aqui, que é o tempo ele não é homogêneo. O que isso quer dizer? O tempo ele não passa da mesma maneira em diferentes localidades, depende de alguns parâmetros físicos, tá? Então, como você falou, o Einstein, ele determina ali dentro da teoria que ele desenvolveu duas, na verdade ele desenvolveu muita coisa, né? Muita. Mas eu vou citar aqui duas teorias que a gente chama de teorias de relatividade. Uma é a relatividade restrita, que diz, de fato, que a máxima velocidade que qualquer ente massivo, qualquer partícula pode atingir é a velocidade da luz, e que à medida que uma determinada partícula, o que for, se aproxima dessa velocidade, o tempo vai passando de forma diferente para aquela partícula. E isso é algo absolutamente observável, tá? Isso é observável em aceleradores, quando você observa ali o tempo de decaimento, por exemplo, lá na LHC, o tempo de decaimento de prótons e partículas aceleradas ali. Isso, de fato, é observado. A quanto da velocidade da luz nesses aceleradores? 99%, mais de 99%. Chegam quase à velocidade da luz ali. E, enfim, isso é uma coisa que tem muita gente que questiona, né? Porque realmente é uma coisa que buga, né? Como assim o tempo passa diferente em diferentes localidades? Aí daqui a pouco a gente pode até falar de Interestelar, que mostra isso de forma... mas é um fato, Aí até, recentemente, o Jota fez um vídeo, o professor Jota, ele fez um vídeo muito legal, que é uma coisa que confunde muitas pessoas. Por exemplo, o que pode tornar a gente... uma civilização, vamos dizer assim, interestelar? O que pode fazer da gente, transformar a gente numa civilização interestelar? É uma tecnologia que conduz a gente a uma velocidade que seja frações da velocidade da luz. Por quê? Por exemplo, vou pegar a estrela mais próxima da Terra, do Sistema Solar, Alpha Centauro, né? 4 anos-luz, é isso, Sérgio? Próxima, isso. 4.2. 4.2. O que significa 4.2 anos-luz. O que significa que a luz que sai de lá demora 4.2 anos para chegar aqui. A velocidade da luz. A velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Não com os foguetinhos aí que... Então, tipo, você pensa quanto tempo que a gente demoraria para chegar lá. Então, mas se você pega, por exemplo, uma nave que fosse capaz de chegar a 90% da velocidade da luz e consegue colocar humanos ali, para eles, o tempo de viagem não é 4 anos. Para eles, é 2 meses. Isso é muito... Pra gente aqui, que tá paradinho na Terra, é que demora 4.2 anos. Cara. Então... E também tem outra. A aceleração tem que ser gradual, não pode ser de repente você mata os caras. Não tem como, A aceleração ela tem que ser absolutamente gradual, e a aceleração, depois a gente fala disso, é outro parâmetro que tem que entrar nessa conta. Nossa. Né? Porque também, a aceleração também influencia na passagem de tempo também. Só para simplificar, né? Que isso é só para simplificar. Essa conta, tipo, de 2 meses, isso aí é a conta mais simplista que a gente pode fazer. Porque eu tô falando porque no livro lá aquele do chinês lá, aquela trilogia, que é o... Problema dos Três Corpos. Problema dos Três Corpos. Esses alienígenas que vêm pra cá demoram 40 anos, senão 400 anos. Porque eles vão acelerando até chegar não sei quantos por cento, sei lá, 60% da velocidade da luz. Então demora 400 anos para eles chegarem aqui, né? Exatamente. Demora 400 anos para eles chegarem aqui na Terra. Aí é bem interessante, né? Aí eles começam a atrapalhar a gente de tudo que porque eles têm medo da gente ultrapassar 400, em tecnologia. 400 anos a gente pode ultrapassar eles em tecnologia. É realmente bem interessante. Mas aí essa questão da vamos dizer assim... Mas é louco, assim, o pessoal que tá viajando para Alpha Centauri a 90% da velocidade da luz, só 2 meses passou para ele. Isso só 2 meses. Um negócio chamado referencial, cara.
Exatamente. Isso é que por causa manda do na- referencial. Isso é que manda na relatividade, que a galera não entende. Tem um jeito fácil de explicar Explica aí, isso? pessoa. Um cara explicou facílimo aqui no chat. Tá bom. Imagino, em poucas O linhas. Futebol Raiz mandou assim, cara, é só você pensar que quando o seu time tá perdendo o jogo, aí o jogo passa rápido pra caramba. E quando o seu time tá É o perdendo, Corinthians com o Flamengo lá. É, O tempo 15 minutos de foi muito, acréscimo. muito Foi rápido. Você viu, né? Nesse verdade. sentido, Tá vendo? em matéria de impressão também, o tempo é relativo. Né? Totalmente. Totalmente. Mas o que é essa questão, tipo, que o Sérgio falou de referencial? Basicamente é o seguinte. Você concorda? Vou pro exemplo mais simples que eu consigo aqui, tá? Eu tô parado numa calçada, Tá. tá? Então, eu vou me autoclassificar como sendo um referencial em repouso. Tá bom. Beleza? E aí, só que então existe uma outra pessoa que está num carro. E esse carro está a uma determinada velocidade, de 50 km por hora. Tá. Ali nós temos. Eu posso colocar um referencial dentro da física, a gente pode colocar um referencial dentro do carro. Então aquilo é um referencial em movimento com relação a este referencial parado. Com Perfeito. relação que tá parado. E Então, se eu colocar um referencial no carro e na pessoa, um tá parado com relação ao outro. Exatamente. Agora é uma coisa que buga também um pouco as pessoas. Então tá, esse cara aqui é um referencial que tá parado, tá paradinho na calçada, e esse cara aqui tá a 50 km por hora, é um referencial que tá em movimento. Só que é um referencial que tá em movimento com relação a esse. Agora eu posso inverter as coisas. Eu posso assumir que, então, vou assumir que esse carro aqui dentro desse carro é um referencial, isso aqui é um referencial agora, eu vou assumir que este é o referencial repouso, e aí esse cara aqui que tá parado na calçada é que tá a 50 km por hora em movimento. Passou a 50 km. Tipo, claro, aí tem toda uma questão, tipo, muito elegante que o Albert Einstein fez em cima dessa questão de referenciais e como as coisas, como essas coisas funcionam, que ele demonstra que esses referenciais a diferentes velocidades, dependendo de qual eu assumi como sendo um referencial em repouso, qual referencial foi acelerado a uma determinada velocidade, então vai haver essa diferenciação na passagem de tempo para cada um desses referenciais. Se eu tiver dois carros a 50 km um do lado do outro, se eu tô olhando, parece Ele que tá parado, né? Exatamente. É como se ele tivesse Mas se você parado. colocar o referencial agora na rua, tá os dois passando a 50 por hora. Então, aí o que acontece? Que é a bagunça que a gente pensa quando vê a velocidade da Terra que tá girando em volta do Exatamente. Sol. Em relação a quê? E pra gente não vê essa velocidade, né? A gente não sente essa velocidade. Sim. E veja, realmente é muito abstrato. Mas a gente não sente velocidade nunca, cara. Não? A gente não sente. A gente sente a Como assim? aceleração. É isso. Ah, isso, tá. Isso é lindo, isso é lindo. Velocidade e estar em repouso é absolutamente a mesma coisa. Cara. É uma coisa incrível. E sabe que você. O que a gente sente é variação de velocidade. Exatamente. Entra num avião e o avião vai a Isso que 800 eu ia km falar. por hora. Você anda no avião, tá não parado, acontece cara. nada. A gente tá tranquilaço. tranquilaço. Agora, quando o avião pega Não uma é assim. turbulência, ele acelera. Aí você sente. Ah, tá. Por isso Então, que te dá medo. O que essas dá vari- medo é a variação da velocidade. Perfeito. Essas variações de velocidade Porque senão, você percebe. senão era assim, eu levantei do meu assento, eu só vou pra trás numa velocidade de 800. Exatamente. E não é isso que acontece. Exato. E tem Exatamente. aqueles vídeos malucos num caminhão com rampa ou com cama elástica que o cara tá pulando e não cai pra trás. Isso. Ele tá... Cara, isso é maluco. Exatamente, Não faz muito exatamente. sentido. O cara tá aqui, tá num caminhão com uma cama elástica e ele tá em movimento, sei lá, 60 km por hora. Tem uma pessoa pulando essa cama elástica e ela não cai. Ela vai junto com o caminhão. É porque ela tá nesse movimento junto com o caminhão. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. E, enfim, isso tudo tá diretamente relacionado Tá. a essa questão da homogeneidade, vou chamar assim, do tempo. Agora, o mais legal, cara, é que o Einstein bolou tudo isso na cabeça dele, cara. Sim. Isso é muito... Nossa, os experimentos Mas por mentais quê? dele. São De onde experimentos veio essa mentais, ideia cara. de pensar sobre Experimentos isso? mentais, cara. Fazia isso da cabeça. Não, eu coloco o referencial aqui no trem, né? Que é o famoso no trem, né? No trenzinho. E o exatamente. cara na estação e o outro joga a bolinha. Cara, e ele tudo na cabeça. Então isso é um negócio fascinante do Einstein. Tem uma coisa que é essa que ele falou, tem um experimento mental do Einstein que é sensacional. Então você imagina, tem uma questão que a gente chama de simultaneidade. A relatividade restrita mostra que a simultaneidade, ela depende do referencial também. Então, por exemplo, imagina Pra um cara... dizer que duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, é isso? Exatamente. Imagina um cara tá parado tá parado em algum lugar, numa estação de trem. Tá. Imagina o cara tá parado numa estação de trem. Aí, nessa mesma estação de trem, tá passando um trem que não vai parar ali naquela estação, ele vai seguir
e ele está a uma velocidade relativamente próxima à velocidade da luz, tá? E tem o cara que está parado. Aí caem 2 raios simultâneos, cada um num canto. 2 raios simultâneos, tá? Pro cara que está parado aqui, os 2 raios caíram exatamente ao mesmo momento. Pro cara que está a uma velocidade próxima da luz dentro do trem, os raios não são simultâneos. Por quê? Ah, e tem que mostrar nas contas. Tá. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. Caramba. Mas é uma coisa... Enfim. E tem a história dos irmãos gêmeos. Ah, que... não. Aí vamos já a gente chega tá lá bom. nos paradoxos. Tá bom. Nos paradoxos. Que alguns não são. Mas tá. chegamos nessa conclusão. A última vez que eu estive lá no Ciência Sem Fim, eu acho que eu destruí com a Mas esperança. é legal, mas é mesmo? legal. É legal de Mas explicar. porque Mas o paradoxo que não é um paradoxo. Mas é legal, né? Essa coisa dos paradoxos é sensacional. Mas Tem então- vários, né? Então, uma coisa que o pessoal aprendeu, a primeira coisa com relação ao tempo é esse lance do referencial, cara. Tá. Então, isso aí é muito importante. E é a partir daí que o tempo passa a ser relativo. Se eu tô aqui e tem alguém em Marte e eu quero saber se ele tá fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, é impossível isso daí? Não vou dizer que é impossível, porque aqui a gente está falando de coisas que tem, vamos dizer, tudo não está dentro de um regime de velocidades muito alto, tá? Mas há uma diferença? Há uma diferença. Por quê? Porque Marte tem uma velocidade de rotação diferente da velocidade de rotação da Terra, e também porque Marte, o campo gravitacional lá é diferente do campo gravitacional da Terra. Isso tudo interfere na passagem de tempo. A gravidade? A gravidade interfere e a gente já vai falar Tá, disso. distorce. Isso é uma das coisas Isso é mais principal. lindas da física, cara. E isso é tão importante, a gente vai falar disso, que isso tem que... Os nossos GPS, os satélites de GPS, tem que colocar essa contribuição, esse tipo de correção ali, porque senão não funciona. Tem muito terraplanista, né, que não aceita, mas fazer o quê, né? Tem que colocar. Tem que colocar Sem esse colocar tipo de a correção correção. da relatividade. não Sem funciona. colocar, você se perde. Você coloca aqui sua casa, você vai parar lá na Neoquímica Arena. Entendi. Exatamente.